Durante muitas gerações, o Evangelho tem sido pregado de uma maneira incompleta. Como eu tenho falado aqui no canal, Deus estará levantando um grupo específico de pessoas para restaurar o Evangelho do Reino. Existe uma pregação a respeito do Reino de Deus que tem sido esquecida pela igreja. E Deus estará iluminando a sua igreja para que o Evangelho seja pregado de maneira completa. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais este estudo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Infelizmente, por causa dessa teologia de homens que foi introduzida na igreja ao longo dos séculos, em que a igreja romana colocou as suas duas mãos no ensino da palavra de Deus, muitos cristãos não acreditam no Evangelho do Reino pregado de maneira completa. E quando eu falo do Evangelho do Reino pregado de maneira completa, eu estou falando a respeito de nós falarmos do nome de Jesus, do arrependimento de tudo aquilo que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo e também a respeito do reino de Deus que se aproxima dessa terra. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos ler apenas o versículo 12, que diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, presta atenção, é uma palavra de evangelismo, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Notou aqui? Filipe, o evangelista, ele estava evangelizando a respeito do reino de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipe, ele estava falando a respeito de dois temas diferentes. E infelizmente, como eu falei ao longo das gerações, a mensagem, o evangelho do reino pregado de maneira completa, acabou ficando esquecido. E mais uma vez, Deus estará iluminando a sua igreja, separando um grupo específico de pessoas para que essa mensagem volte a ser pregada de maneira completa. Agora, para que entendamos isso, nós precisamos ir lá para Hebreus capítulo 6. Vai lá comigo em Hebreus capítulo 6, vamos ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui nós vemos o autor aos Hebreus falando sobre aquilo que é considerado fundamento. E por que eu estou falando sobre estes fundamentos? Porque aqui contém o Evangelho do Reino que nós devemos pregar de maneira completa. A evangelização, ela tem sido feita hoje na igreja falando apenas dos dois primeiros pilares, dos dois primeiros fundamentos, que é o que ele cita aí: arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E se você prestar bastante atenção, a base das pregações nas igrejas hoje, e até mesmo aqui na internet, é realmente falando sobre arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. A igreja tem pregado, tem falado sobre arrependimento. A igreja também tem falado muito sobre fé em Deus. Aí quando você vai lá para o versículo 2, ensino de batismos, nós vemos pouquíssimas igrejas falando a respeito do ensino dos batismos. E aí depois imposição de mãos, quase não se fala sobre imposição de mãos. Ressurreição dos mortos, alguns cristãos têm arrepio quando nós falamos aqui sobre ressurreição dos mortos. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição a playlist que eu falo sobre a ressurreição dos mortos. E também nós vemos aqui no versículo 2, juízo eterno. Ou seja, a igreja ao longo dessas gerações tem falado muito sobre arrependimento, tem falado muito sobre fé, pouco sobre batismos, e o restante do que eu citei aqui, que está nessa lista, que o autor aos Hebreus chamou de base, de fundamento, a igreja tem esquecido destes princípios básicos e elementares. E como eu mostrei para você no início, o evangelista Filipe, ele falava sobre o reino de Deus e também sobre o nome de Jesus. Falar sobre juízo
né, falar sobre juízo eterno, sobre ressurreição dos mortos, nós estamos falando sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar meditando a respeito de todos estes fundamentos, porque Deus está preparando pessoas para pregar a mensagem, para pregar o evangelho de uma maneira completa. Você vai ver nos próximos anos como ficará mais claro os profetas queridos, porque muitas pessoas, ou muitos pastores, porque muitas igrejas quase não falam de Sofonias, quase não falam de Obadias, quase não falam do final de Isaías, quase não falam de Abacuque. Por que a maioria das igrejas fala um pouco a respeito de Malaquias, sem falar do dízimo? Porque esses profetas, eles falam muito a respeito do reino milenar, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Os profetas falam muito sobre o reino de Deus, sobre o reino de Cristo. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque o evangelho do reino precisa ser pregado de maneira completa. E eu quero te perguntar no final desse vídeo, você está se preparando para entender o reino de Deus, para compreender o que o Senhor estará fazendo quando Ele arrebatar a igreja? Eu vou te fazer uma pergunta ainda melhor. Você está se preparando para ensinar os novos cristãos? Porque isso aqui é ensino básico. Você está se preparando para ensinar os novos cristãos sobre o reino de Deus e o nome de Jesus? Bom, eu espero que a resposta seja sim. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.